graça, meus irmãos. Vamos cultuar Jesus? Animados para renderem-se a Jesus? Então coloquem-se em pé, por gentileza. Não diante de mim, mas diante daquele que é, que era e que há de vir. A magnífica pessoa de Jesus. Nós cantamos a Jesus. Nós louvamos a Jesus. Adoramos Jesus. Os corais adoram Jesus. Os professores aqui ensinam sobre Jesus. Nós amamos Jesus. E tudo que traz e vem dele nós amamos. Amamos o povo de Jesus. Nós nos reunimos aqui tão somente, exclusivamente, para glorificar Jesus. Não há uma outra razão pela qual nos leve a reunir, mas glorificar Jesus. Por que isso? Porque Jesus é Deus. Ele é o Verbo de Deus. E nós o servimos com alegria. E queremos que as pessoas conheçam Jesus. Ele é amável. Queremos que as pessoas sirvam Jesus. Ele é digno de todo louvor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo em nosso meio. Que toda a terra o conheça, o sirva e o ame. Amém? Senhor, esta igreja existe unicamente para a glória do teu nome. Nós não existimos em nós mesmos. Não cantamos para nós mesmos. Não nos servimos a nós mesmos, senão ao Senhor. A tua palavra aqui é lida e reverenciada, como sendo o instrumento pela qual o Senhor nos fala, nos edifica, nos exorta, nos ensina. Portanto, bendito seja o Senhor. O teu Espírito reina neste lugar. E pedimos que o Senhor nos abençoe neste ajuntamento e fale à mente e ao coração de cada um de nós. Clamamos que o Senhor seja aqui adorado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. No dia 22, é uma sexta-feira, todas as irmãs estão carinhosamente convidadas para estarem aqui. Haverá um encontro regional de mulheres. E vocês serão edificadas e alimentadas pelo exercício da palavra de Deus, que acontecerá aqui às 19h30 do dia 22, uma sexta-feira. Irmãos queridos, no dia 3 de setembro, por ocasião do aniversário da igreja, aconteceu aqui um batismo. E algumas famílias foram escolhidas em oração para acompanharem as pessoas que foram batizadas. E eu queria um retorno disso. Como é que está sendo o acompanhamento? É visita, oração, uma ligação, um papo? Como é que está sendo isso? Eu queria um retorno, tá bom? Depois passe no meu WhatsApp, no telefone, no e-mail. Pastor, olha, eu sou fulano, estou acompanhando o Beltrano. Está muito bom. Pastor, eu sou cicrano, mas ainda não fiz nenhuma visita ao Beltrano. Mas agora eu vou fazer. Tá bom? Me dê um retorno, um feedback sobre como é que está acontecendo isso. Hoje o presbítero André e a sua esposa estão em Bragança, fazendo o acompanhamento do começo do trabalho do pastor Saulo. Se Deus quiser, o culto de posse dele será no dia 15 de dezembro. Se Deus quiser. Mas ele já começou o seu trabalho. Na semana passada, houve um encerramento num culto onde o pastor Barnett esteve presente com o André e a família para agradecer a Deus todo o trabalho que o pastor Ângelo fez na frente daquele trabalho ali. Nós reconhecemos e somos gratos. E hoje, o pastor Saulo está iniciando. O pastor Vinícius está pregando a palavra de Deus no Goiás. Daí a razão da sua ausência aqui. A Beth Barnett está num trabalho também lá no Jardim Maringá. E nós estamos aqui. Todos vocês estão sendo convidados pelo Paulo Weber
e pela Thaísa, para o casamento deles, dia 16, próximo sábado, aqui. Pastor Vinícius vai ministrar esse casamento. E vocês estão convidados para isso. Está conosco a missionária Cris. Queria que ela ficasse em pé. Próximo domingo, por ocasião do culto da noite, nós vamos ouvir o testemunho dela. Pastor Vinícius estará pregando a palavra e ela vai nos dar como é que é o trabalho que ela desenvolve lá. E no dia 24, o pastor dela será o pregador aqui na conferência de missões. Daqui a pouco o pastor fará menção disso. Muito obrigado, muito obrigado. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vinde, adoremos e prostremos. Vamos todos juntos cantar o Salmo de Salmos e Hinos 226, junto com a orquestra e junto com os jovens que vão estar dirigindo esse momento. Ficar em pé para cantarmos. Versículo 13 até o 23. Mateus, capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 23. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação os pares. Diz assim a palavra do Senhor.
Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, podem se sentar. Agora nós vamos ouvir o coral, vozes de louvor, cantando o hino. Em seguida, o pastor Zé Carlos vai trazer uma palavra do momento missionário aqui. Eu peço permissão aos irmãos para descer e cantar com o coral. Eu passo a direção para o pastor.
e paz. Ontem nós realizamos o Café dos Comerciários aqui na nossa igreja, que deu Milton para colocar as imagens. Passaram por aqui cerca de 392 pessoas, fora os irmãos que estiveram trabalhando aqui no sábado. Nós não podemos precisar quantas pessoas da nossa igreja estiveram envolvidas com esse café. Nós sabemos que muitos dos irmãos estiveram orando, teve irmão que esteve no meio da semana distribuindo os convites. Tivemos vários irmãos que nos auxiliaram aqui, que ficaram do lado de fora. Volta um pouquinho. Aí, que ficaram do lado de fora, na rua ali, recebendo as pessoas. Outros ficaram aqui na recepção. Teve outros que vieram bem cedinho, preparar os alimentos ali na cozinha. Outros ajudaram a servir. Outros estiveram evangelizando. Então, foi muitas pessoas envolvidas. Graças a Deus por isso. E nós vamos mostrar algumas fotos, mas nem todos vão aparecer nas fotos, tá? Então, aqueles que não aparecerem, não fiquem bravos, é porque não tinha condições de colocar todo mundo. Então, a gente selecionou algumas fotos somente e nós estamos colocando elas aí para os irmãos darem uma olhada e verem o trabalho que foi realizado aí na manhã de ontem. Essa é a mesa que estavam servindo e ali as pessoas iam passando, né, pegando o seu alimento, sentando, e nas mesas elas eram abordadas, né? Então tem vários irmãos aí abordando, conversando, mais devagar, os irmãos não conseguem ver. Jonas. Então foram várias pessoas, o Marcos. Claro que nem todos estão nas fotos. O pastor Valdenberg, o pastor Roberto Matias está aqui, estava lá também, não está na foto. E aí nós temos a imagem da nossa conferência missionária, que acontecerá no dia 23 e no dia 24 desse mês. Então, na sexta-feira, no dia 22, tem a programação das mulheres, e no sábado à noite já começa a nossa conferência. Então estará conosco o pastor Jadir, né, pastor de uma das nossas igrejas, vocês estão vendo aí na imagem. Dá para ler lá? Dá. E ele também é o presidente da Missão Cristã Evangélica. Então ele estará conosco, né, nesses 2 dias, comungando da sua experiência e também trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Será um momento de nós compreendermos um pouco mais sobre missões, entendermos um pouco mais sobre esse tema. Durante todo o ano nós falamos que missões é para a glória de Deus, mas tudo aquilo que nós fazemos, uma vez que nós somos cristãos, é para a glória de Deus. Então nós temos que ter essa noção. Quando nós estamos andando na rua, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós conversamos com alguém, tudo isso é para a glória de Deus. Nem sempre as palavras que saem da nossa boca glorificam a Deus, mas elas deveriam glorificar a Deus, porque nós vivemos para a glória de Deus. Então o Senhor nos criou para isso. Então a nossa ideia de trabalhar esse tema esse ano é para que a igreja tivesse essa noção e compreendesse a importância daquilo que nós fazemos, que é tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos por participarmos dessa igreja, por vermos o Teu agir, ó Pai, na vida de cada irmão que tem se envolvido com o trabalho do Senhor, que tem participado, Senhor, de diversas maneiras com aquilo que o Senhor está fazendo. Temos visto pessoas se destacando, pessoas desenvolvendo chamado missionário, pessoas que querem realmente se comprometer com a obra do Senhor, e isso é muito gratificante para nossas almas. Somos muito gratos ao Senhor que nos permite realizar, ó Pai, um trabalho como esse de sábado, onde muitas pessoas estiveram envolvidas, estiveram participando, simplesmente pensando em alcançar pessoas com esse café para o Senhor. Sabemos que a Tua palavra foi semeada, sabemos que muitos deles ouviram a palavra de salvação, outros infelizmente não foram abordados, mas o ambiente preparado, as coisas que aconteceram certamente impactaram a vida dessas pessoas que puderam perceber que o Senhor realmente atua de diversas maneiras. Somos gratos ao Senhor por tudo que aconteceu aqui. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra semeada possa crescer e frutificar na vida destas pessoas, que Teu Espírito Santo realmente as convença do pecado, da justiça e do juízo, que elas possam realmente se voltar para o Senhor e receber Jesus como o seu Senhor e Salvador. Somos gratos, ó Pai, pelas programações que acontecerão nesse mês. Sabemos que em tudo isso, o Senhor está preparando o nosso coração para nos envolvermos mais e mais com a obra do Senhor.
Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisa. Nós já estamos distribuindo o compromisso missionário para o ano de 2020. Então ele está lá no fundo, era para ter colocado dentro do boletim, mas eu acho que os irmãos esqueceram. Então se você já quiser pegar o compromisso missionário lá na janela, levar para casa e começar a orar para que Deus possa realmente direcionar o seu coração para contribuir com o Ministério de Expansão, Ministério de Missões da nossa igreja, faça isso, tá? Nós vamos colocar no boletim semana que vem para que vocês possam receber e já estarem orando sobre isso. Muito obrigado, irmão. Vamos ter um momento de oração agora. A palavra de Deus diz lá em Mateus 11, 28 e 29, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. De vez em quando a gente se surpreende com alguns fatos, né? De pessoas que às vezes trazem alguma angústia no coração, alguma coisa não resolvida no seu coração, e por anos e anos fica remoendo aquilo no seu coração. E Satanás mantém essa pessoa ali sobre a opressão dele. Então eu queria ter esse momento de oração agora, falando para cada um dos irmãos aqui, se tem alguma coisa que tem tirado a sua paz, algo que tem impedido você estar diante de Deus, buscando ao Senhor, coloque isso diante do Senhor nessa hora. Pode ser alguma coisa não resolvida, pode ser um pecado, mas pode ser também um sofrimento. Alguém que está sofrendo enfermidade, alguém da sua família, alguém querido, mas coloque diante do Senhor. Também nesse momento vamos agradecer pelos nossos adolescentes. Muitos não estão aqui porque saíram do Enem muito tarde. Então vamos agradecer porque eles passaram por essas provas também. E agradecer por suas famílias também. Então vamos ter um instante de oração silenciosa. Cada um coloque diante do Senhor aquilo que tem incomodado você. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois desse momento eu vou pedir para o Rodrigo fazer uma oração aqui. Santo Deus, Pai de poder, Pai de amor, Pai que é humilde, apesar de todo o poder que detém. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem reúne esta igreja, é o Senhor quem nos permite estar aqui, e aqueles que ainda estão na intenção de vir, Senhor, que os Teus anjos possam trazer para receber o Teu Evangelho. Pai de amor, que os nossos corações possam estar deixando todas as preocupações lá fora, Pai, porque a seu tempo serão resolvidas de acordo com o Teu querer. Recebe, Pai, a nossa adoração, cada cântico que fomos cantar aqui, Senhor, e que cada palavra que o Teu mensageiro trouxer aos nossos corações também encontre espaço em nossas vidas, Senhor, que o Teu Espírito Santo as marque nos nossos corações, para que possamos obedecê-lo, Senhor, nos mínimos detalhes. É o que eu lhe peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Vamos ter nosso momento de adoração, de louvor, agora, junto com o grupo aqui. E hoje é a noite também que a gente traz os nossos dízimos e as nossas ofertas à igreja. A Bíblia diz assim, em Malaquias 3,10: Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É um momento de ofertório. Eles que trouxeram as ofertas, querem apresentar diante do Senhor essa noite, possam ouvir. Tem alguns irmãos para colocar nas laços, alguns não costumam vir depositar diretamente. Que Deus abençoe todos esses que estão se dispondo a trazer seus vídeos e outras ofertas na casa. Vamos ter fé em nós.
abençoe, faça cada um deles receber aquilo que o Senhor tem para cada um deles, experimentar as promessas do Senhor. Nós agradecemos, oramos também para que todos os recursos sejam contados com sabedoria, com agradecimento para a tua obra. Oramos para que agradecido em nome de Jesus. O primeiro cântico fala sobre fé. Ele diz que o meu Deus é maior que os meus problemas. Que você não tema, porque o seu Deus é maior que os seus problemas. Que a sua fé no seu Deus, no nosso Deus, seja inabalável. Que você prossiga e siga com fé a cada dia mais. Que a sua fé cresça e apareça além de você. Cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Hoje nós lemos Mateus 7 até o 23 e eu queria ler o 24. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Que você tenha o desejo de construir a sua vida sobre a rocha, a pedra angular, a rocha mais importante da sua vida, que é Jesus. O único que é digno do seu louvor, que é digno da sua vida. Que você entregue o seu louvor àquele que tem um nome sobre todo nome, que está acima de qualquer outro, que tem o poder para nos salvar, é a única fonte da salvação. Que hoje você entregue e comece a construir a sua casa sobre a rocha, que vai te fortalecer, que vai te edificar e que a cada dia vai crescer sobre ti. Digno do meu louvor, santo é Senhor.
agradecemos porque o Senhor se entregou a sua vida por nós, tão pecadores, Senhor. Mas que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, Senhor, sobre a Tua palavra, que é viva e que ela nos encha, e que a cada dia mais possamos crescer em graça e misericórdia, Senhor, que possamos espelhar a Tua imagem, Senhor, que possamos ser a cada dia mais parecidos contigo, Senhor, que possamos mostrar que fomos escolhidos pelo Senhor, Senhor, e que possamos buscar aqueles que estão longe e trazer para perto, para a Tua presença, Senhor. Nos mostre aquilo que devemos fazer, nos use como vaso, Senhor, e que a cada dia mais possamos crescer na Tua intimidade, Senhor, que a Tua presença se faça constante em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queria chamar as crianças aqui na frente. Se eu colocasse de pé de novo, que a gente vai cantar o capão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos pelas nossas crianças, ó Pai. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue cuidando de suas vidas cada dia, ó Pai. Que o Senhor as guarde nas escolas, em casa, ó Pai, livra de todo o mal. E fala agora, Deus, aos seus corações, os professores, e que a mensagem, ó Pai, venha morar nos seus corações. Amém. Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas, no nome de Jesus. Amém. As crianças até 10 anos vão para o culto infantil. Enquanto as crianças saem, vamos já nos preparando para ouvirmos a mensagem, a palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus, orando ao Pai em favor dos discípulos, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos ouvir a palavra de Deus na boca do pastor Waldenberg. Nós vamos orar por ele. Em seguida vamos ouvir a palavra. Antes disso, vamos ouvir a orquestra, né? Por favor.
Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, juntos aqui, ouvirmos a Tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso pastor, que ele venha realmente trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações, ó Pai, e estejamos prontos para ouvir e prontos a praticar aquilo que vamos ouvir, ó Deus. Que o Teu Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração nesta hora. Que a Tua palavra nos santifique nesta noite, ó Pai. Oramos a Ti em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Basta um pouquinho a cadeira para lá. Basta a cadeira um pouquinho para lá. Só um pouquinho. Obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 13. Lucas 13. Há um grupo de irmãos que estão hoje servindo o Senhor Jesus no Jardim das Indústrias, onde está acontecendo a comemoração do aniversário do Éden, 85 anos lá. E muitos irmãos estão ali envolvidos com o culto. Tá bom? Queremos justificar a ausência deles. Veja que texto intrigante. Versículo 22, mesmo assentados como nós nos encontramos. Versículo 22 de Lucas 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Deus tenha misericórdia de nós. Também queremos justificar a ausência do presbítero Manuel Coutinho e dona Ana Lúcia, que estão prestando serviços ao Senhor a 600 quilômetros daqui. Estão em Tupã e Quatá, aquela região lá da dona Eliane e a sua irmã que estão conosco. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida e ela trouxe temor e tremor a cada um de nós. Fala bem claro ao nosso coração e mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já viu esse desenho? Levanta a mão. Quem nunca viu? Nunca vi esse quadro. Os mais novos não viram.
Eu quero agradecer a sensibilidade que Deus deu ao Afonso. Muito obrigado, Deus, pela vida do Afonso. Eu falei, senhor, não é possível você achar esse quadro assim, assado? E não é que ele achou? Não sei que meios. Ele dizia assim, na casa da minha avó tinha um quadro assim. Eu me lembro desse quadro aí, na casa dos nossos avós mesmo. Um quadro que retrata esse texto. Uma porta larga e após ela um caminho largo. Uma porta estreita e após ele um caminho estreito. E dois destinos diferentes. Não é? No tempo desse eu estava viajando daqui para Brasília, fui representar a região e a editora numa reunião da denominação. E eu entrei cedinho e sentei lá no banco, estava tão cansado, eu disse assim, tomara que não tenha ninguém nesse banco. Aí logo em seguida veio um. Eu disse, tomara que seja só um. Aí veio outro. E eles vieram com aquele sentimento seguinte, eu estou no sofá da minha casa. Esse sentimento, espaçosos, num banco estreito, a gente não conseguia nem se mexer. Teve essa experiência de viajar e ter muita gente num espaço curtinho ali, sem que você tivesse como fazer muitos movimentos. Isso aí, João. Pode mexer. Meu filho se mudou de Brasília para Niterói e depois de algum tempo nós fomos ajudá-los lá. A casa em que ele está morando é do filho do irmão da Adi. Gente, que maravilha! Passaram uma geladeira por uma porta daquela. Quase que você passava ela deitada. De tão larga que são as portas. Todas as casas tinham que ter portas naquele estilo. Não tem nenhuma dificuldade. Você passa sem fazer nenhum esforço. Portas largas. Naquele dia eu me lembrei desse texto. Banco estreito, portas largas. Portas largas é muito bom para mudança. Eu queria pensar um pouquinho nesse texto aqui, porque fizeram uma pergunta para Jesus enquanto ele caminhava para Jerusalém. E a pergunta era acerca da quantidade de gente salva. Senhor, são poucos os seus são salvos? Senhor, nessa questão de salvação, o que você tem para nos dizer sobre a quantidade? E ele não responde sobre a quantidade, mas ele leva a mente dos discípulos para um outro caminho. E ele abrange uma área que nem sempre a gente se apercebe. Ele fala sobre a existência de duas portas, de dois caminhos e de dois destinos totalmente opostos. Ele abre a nossa mente para falar sobre isso daqui. A primeira observação que eu quero fazer com vocês nesse texto aqui é que existe um caminho apertado, um caminho largo. Naturalmente, nós vamos nos postar como eu, lá naquele avião, querendo que ninguém mais sente, para que você fique com 3 poltronas, para que você possa se mexer e se porventura precisar ir ao toalete, você levanta e vai. Você não tem que passar por cima de ninguém, não tem que incomodar ninguém. Você vai, pronto, resolveu o problema. O caminho largo, ele é atraente, ele é agradável. E segue-se a ele uma porta igualmente larga. A salvação, disse Jesus nesse texto, que tem critérios de Deus. Critérios de Deus, não os nossos critérios. É muito comum a gente orar ou no evangelismo você ouvir alguns argumentos que atestam que a pessoa se sente salva porque ela olha para ela. Ela diz, eu nunca bebi, eu também não fumo,
eu nunca matei ninguém. É como se ela dissesse, à luz dos seus atos, eu preciso e eu mereço um lugar lá no céu. Porque a olhar para os meus atos e a julgar-me bom, eu mereço um lugar lá. Porque eu sou melhor do que muitos membros de igreja. Eu conheço alguns, já trabalhei com alguns, e na comparação entre eles e eu sou mais eu. O grande problema é que os critérios para entrar por aquela porta não são humanos. Não são resultados de um esforço humano, embora o Senhor Jesus, aqui ele diga, esforce-se por entrar por aquela porta. Nós vamos trabalhar um pouquinho esta ideia do esforço. Porque não é fruto de obras humanas, para que ninguém se glorie e chegue lá no céu dizendo, eu sou filho de presbítero, neto de pastor, eu sou diácono da igreja, eu sou professor da escola dominical, eu distribuo 1000 folhetos por semana, eu leio a Bíblia todos os anos, até 2 vezes, abre a porta, estou chegando. Eu sei quem eu sou. Como é que o senhor não sabe quem eu sou? Eu sei de onde eu venho. Como é que o senhor não sabe de onde eu venho? Há uma porta larga. Há um caminho largo. Há uma porta estreita. Os critérios não são por méritos. Se o critério fosse por mérito, o céu se chamaria inferno. Se a salvação fosse meritória, o céu teria outro nome, inferno. Porque os relacionamentos seriam impossíveis. Um monte de gente intragável. Se aqui na terra, por conta do mérito, já tem um monte de gente intragável. Conhece gente intragável? Conheço um monte. Um monte de gente intragável. Por conta dos méritos, como resultado do suor, tem um monte de gente intragável. Lá em Brasília, alguns militares, membros da igreja, topavam com esse tipo de gente. O guarda parava o carro e dizia, por gentileza, os seus documentos. E a pessoa lá de dentro, você não sabe com quem estou falando, com quem está falando. Não sei, é por isso que eu quero os seus documentos. Gente intragável. Gente que às vezes passa por um amigo e não cumprimenta. Já aconteceu isso com você? E membros da igreja? Eu não acredito que isso aconteça. Você topa com um irmão lá no mercado e ele não te cumprimenta, eu não acredito. E na praça, ele não te cumprimenta? Eu não acredito. E na igreja, ele te cumprimenta, é claro. Não acredito. Eu não acredito que aqui na igreja, a família de Deus, membros de um mesmo lugar, não se cumprimentem. Porta estreita. Porta larga. Por que isso, irmãos? Porque nós achamos que o suor e o sacrifício vai me valer alguma coisa. Não vale. Por dentro, nós somos podres, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo morreu, 4 dias, 5 dias depois, a carne daquele bom homem estava podre. Ou vocês acham que não? Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, as irmãs nem queriam mais mexer com a pedra. Senhor, não mexe com essa pedra, porque já cheira mal, ó, em 4 dias. Somos podres. Não há razão por nós nos vangloriarmos de nada que façamos. O Senhor Jesus disse,
há um caminho apertado. E é interessante que existem coisas próprias de um caminho apertado, existem coisas próprias de um caminho largo. E o texto fala sobre isso aqui. É muito natural que lá em Mateus capítulo 7, texto que foi lido aqui e que a Juliana fez menção, alguns cheguem até na porta, chegam na porta e não vão conseguir entrar pela porta estreita. E vão ouvir daquele que está na porta: eu nunca vos conheci. Não é que eu não esteja reconhecendo vocês. Troca o óculos. Não é que eu não estou reconhecendo, é que eu nunca conheci vocês. Nunca. Não é que vocês mudaram, os cabelos estão mudados, essa roupa eu nunca vi em você, eu nunca conheci. Não é que houve uma mudança com o tempo, eu nunca conheci, vocês não são meus, apartem-se de mim. Vocês não só não podem entrar, como não podem ficar aqui. Chegaram até a porta e foi-lhes negado o acesso. E eles vão então contradizer o Senhor, usando esse texto aqui. Nós comemos com o Senhor, nós bebemos com o Senhor pregou na nossa rua, ou seja, houve comunhão entre eu e o Senhor. Nós comíamos juntos, comunhão. Nós bebemos juntos, liberdade, intimidade, lazer. O Senhor pregou, nós conhecemos os teus ensinos. Existem coisas próprias do caminho estreito e coisas próprias do caminho largo. E esse texto fala sobre isso. São poucos os que são salvos, e o Senhor Jesus não disse números. Ele trabalhou características. Lá naquela igreja, 200 membros, 180 salvos. Ele não disse isso. Naquela outra igreja, 400 membros, 250 salvos. Ele não falou isso. Ele não entrou em números, mas ele trabalhou características. Esforçai-vos, pois, por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar através de um outro caminho e não vão conseguir. Vão desejar, mas não vão entrar. Porque não vêm, porque eles fizeram. Quanto nós pagaríamos pela salvação? Quanto é que vale? Dizem que nem o dinheiro de todo o mundo, né? Ontem, quando nós ficamos sabendo que 392 pessoas foram evangelizadas aqui, muitas já eram do Senhor Jesus. Eu abordei várias que eram do Senhor Jesus. Então eu apressava para orar. Porque tem muita conversa, porque o objetivo ali não é a comunhão, é a salvação. Aí quando a pessoa dizia: já sou de Jesus. Que coisa maravilhosa! Onde você serve Jesus? E a pessoa dizia onde era. Se ela dizia e eu entendia que era de Jesus, aí a gente só orava e eu continuava. Quando ela dizia de alguns lugares estranhos e alguns costumes estranhos, aí eu continuava o evangelismo. Não dizia para ela: você não vai. Não. Eu simplesmente trabalhava para que ela fosse. Porque não sou eu o porteiro que vai dizer inferno e céu, inferno, céu. Não, não, não. Isso é o Cordeiro Santo, cujo nome é eterno. Existem coisas próprias. É interessante que nesse texto, os deixados de fora não eram pessoas imorais, não eram ladrões. Os deixados de fora era gente que tinha comunhão, que frequentava, que conhecia. À luz do texto de Mateus 7, era gente de grande intimidade. Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos e fizemos muitos milagres. Como é que o Senhor diz que não... reveja isso daí. Entendem a ideia? No final do caminho apertado, há uma porta apertada. No texto, diz que no começo de um caminho apertado, há uma porta apertada. Se você observar essas duas portas, eu achei de uma sensibilidade tamanha do Afonso, porque ele trouxe o quadro e, de acordo com os textos, ele foi
particularizando a própria foto do quadro. Olha, a porta larga e a porta estreita. A porta estreita é tão estreita que não entram duas pessoas. Não tem como eu levar o meu irmão, nem o meu cônjuge. Não. Eu posso fazer antes da porta é falar do amor de Deus e do Evangelho de Jesus e do perdão que o Senhor Jesus traz. Eu posso narrar toda a história do povo de Deus e dizer para ele, você se rende, você aceita, você se entrega a Jesus. É a partir do momento que ele diz, sim, é isso que eu quero, é esse o compromisso que eu assumo, é esse agora o meu Deus. Aí então, naquele momento, a pessoa tem livre acesso a essa porta e entrará não pelos seus méritos, mas pela sua fé no que fez o Cordeiro em seu favor. Aí então eu não consigo levar nem um bebê de colo. Não consigo. É um só. É uma porta que tem a dimensão para caber uma pessoa. Porque ela é apertada. Cornélio estava fora. E é interessante que Cornélio tinha bom testemunho de toda a nação. Não é só do bairro dele, não. Toda a nação. Ele fazia esmolas que chegavam ao céu. Ele fazia a oração que chegava ao céu. E quem disse isso é ele. Ele disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. E ele então quer salvar a tua vida. Caso contrário, só a esmola e a oração chega e você não chega. Lá na rua direita tem um homem chamado Simão. Vai lá e pergunta para ele o que é que você tem que fazer. Aí ele mandou chamar. Aí Pedro veio. E Pedro falou sobre o arrependimento. E naquele dia, não somente Cornélio, mas toda a sua família se renderam a esse Jesus. E entram por aquela porta agora, em que já estava lá dentro as orações e as esmolas dele. É muito interessante esse texto aqui, porque ficar fora, apresentam-se aqui algumas razões. Aqui nos diz que Abraão, Isaac e Jacó estão lá dentro, mas os descendentes deles, não. Não lhes é garantido por ser filho de Abraão. O Senhor Jesus falou acerca de Lázaro, este filho de Abraão hoje se rendeu. Lembra daquela outra mulher encurvadinha? Filha de Abraão, mas com um problema enorme que o inimigo colocou sobre ela. Então, Abraão vai entrar, não pelos méritos dele, mas pela fé naquele que haveria de vir. Assim como hoje eu sou salvo por aquele que veio. Eu olho para trás. Davi olhou para frente. Nós olhamos para a cruz, que está atrás. É interessante que os profetas estão lá na festa, versículo 28. Mas os que gostavam dos seus ensinos, não. Então não adianta ser da linhagem de Abraão. Não. Não adianta ser filho de pastor. Não. Não adianta gostar do pastor ou dos ensinos do pastor. Não. Não adianta gostar da igreja. E não adianta. Eu tenho que ter um compromisso único com ele. Uma rendição. Aí sim haverá salvação. Não é frequentar a igreja. Não é participar do coral, do coro, não. Não é ser filho de crente, também não. Às vezes, para alguns, o culto é um sacrifício. E eles vão por conta de um sacrifício que têm que pagar. Eu tenho que ir. Porque eles estão comprando ou adquirindo alguma coisa como fruto do seu suor. Livres disso, eles são deles mesmos. Porque não adianta eu lavar por fora se não houver uma lavagem por dentro. Esse texto mexe comigo. Porque ele me fala da necessidade de um trabalho de dentro para fora.
mesmo que a carne fora seja feia, a de dentro precisa ser parecida com Jesus. Tem que haver essa identidade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida, não entra em juízo. João 5:24. Caminho apertado, porta apertada. Para quem a porta estará aberta? Para quem a porta estará fechada? Então não adianta os sacrifícios humanos. Nós não somos salvos pelo sacrifício humano. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras caracterizam o resultado da ação do Espírito na minha vida e não o alvo. Eu não adquiro salvação pelo que eu faço, nem pelo que eu sou, nem pelos meus ancestrais. Não é fruto do meu suor. Não, irmãos. Está consumado, está pronto, está tudo preparado. Venham para a festa das bodas do Cordeiro. Não tem que levar salgadinho, nem refrigerante, está tudo pronto, venham. Até a roupa ele providencia. Esta é a ideia. Eu sou convidado e eu aceitei o convite e eu vou alegre. É por isso que culto é celebração, meus irmãos. Não é mais sacrifício, é celebração. É por isso que não pode se apresentar diante dele com tristeza, porque não há razão para isso. É celebração, é a manifestação da vitória dele sobre a morte, que é vitória nossa também. Ninguém pode se apresentar diante do rei entristecido. Não pode. Ele é a alegria de toda a terra. Ele traçou o caminho para a vida eterna, que é Ele mesmo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão Ele é o caminho. Não tem outro. Não existe outro, não é a igreja, é Ele. Ele é o caminho. Ele mesmo disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. E ele falou isso numa oração. Ele orava ao Pai em João 17, e ele disse isso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí é a vida eterna. Não, ele não é só a vida, ele é a vida abundante, e ele é a vida eterna. Lá em João 10, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7. No versículo 9, ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Acabou, fechou. Não tem mais de falar nada. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, quem entrar por mim, ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. Fiquei sabendo de um testemunho agora há pouco, do Café dos Comerciários, que uma senhora que estava há algum tempo afastada porque o diabo desviou a sua mente acerca de uma qualidade que ela tinha. Foi convidada por uma amiga para ir em determinado lugar não muito digno. E ela foi nesse lugar não muito digno, e as pessoas lá disseram, a senhora não pode ficar aqui. Ela precisou sair dali. Porque não era lugar para ela. E em vez de ela alegrar-se com isso, ela se entristeceu. E ficou afastada um tempo. Até que o presbítero Domingos, trabalhando a sua alma, a resgatou, trazendo-a a Jesus. Porque não há mistura entre luz e trevas. O Senhor tratará de guardar o seu povo, onde quer que eles estejam. Quem entrar por mim será salvo. A porta está aberta para todo o povo hoje, mas um dia ela estará fechada. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa ter essa urgência de falar desse Jesus. Porque a porta vai fechar. Aí depois que fechar, ninguém mais entra.
Aí os que vão querer entrar, depois de fechada a porta, ouvirão: eu nunca vos conheci. Não tem mais como entrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é o tempo. Eu não tenho amanhã. Não. Amanhã é, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai fazer, se Deus quiser. Não tenho amanhã, o que eu tenho é só o agora. Amanhã não existe para mim. Não existe. Eu só tenho só o hoje. Então eu vou aproveitar o hoje que eu tenho e falar do amor de Deus. Esforçai-vos, pois, por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer entrar e não poderão. Ela vai fechar. E hoje ela está aberta. As razões e argumentos para essa porta estão aqui. Comemos juntos. Bebemos juntos. Pregávamos em nossas ruas. E o contra-argumento: eu não sei de onde vocês são. Eu não sei de onde vocês são. Eu não conheço vocês. Não é suficiente vocês terem ouvido e gostarem da palavra. Ela tem que entrar e fazer a diferença. Curve sua cabeça, por favor. Por gentileza. A palavra do Senhor nesse texto aqui. Quando perguntaram para ele sobre, são poucos os que são salvos? Ele não respondeu em números. Ele falou de duas portas. Uma porta larga, um caminho largo. Uma porta estreita, um caminho estreito. Enquanto as pessoas fazem uma opção pelo caminho largo, ou baseado em suas próprias experiências e sacrifícios, estão caminhando nesse caminho largo, achando que vão entrar e não vão entrar, porque a relação deles é baseado em coisas, comíamos, bebíamos, pregavas, não é baseado em relacionamento, é baseado em atividade. Isso não caracteriza a salvação. É bom a gente rever isso. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares no reino. E outros estarão fora. Porque gostavam dos profetas. Gostavam do ambiente. Na verdade é muito gostoso o ambiente. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso então abrir mão do que eu sou ou do caminho que eu tracei. Porque a salvação não é de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Mas é pela fé. Cornélio entendeu isso e se rendeu. De vez em quando eu ouço alguém dizer: o que é que eu fiz para merecer isso? Dá uma vontade de responder. Porque não é por méritos, meus irmãos. Não é meritório. Há um caminho apertado. Há um caminho largo. Existem coisas próprias de um caminho apertado e coisas próprias de um caminho largo. Existe uma porta apertada que segue-se ao caminho. Para quem será que estará fechado a porta? Para quem ela se abrirá? Ela se abrirá para todo aquele que tem Cristo Jesus no seu coração. Porque a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Alguém deseja se render a esse Jesus? Levante uma de suas mãos enquanto a porta está aberta, para que a gente ore por você, só isso. Porque é assim: aquele que me confessar diante do homem, eu o confessarei diante de meu Pai. Eu farei isso, eu direi: meu Pai, esse é teu. Alguém? Levante a sua mão, quero só orar por você. Quero só orar por você. Vamos orar então? Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Ele morreu para que todos sejam salvos.
Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor querido, dura é esta palavra, porque ela mexe com os nossos pensamentos e sentimentos. E ela promove em nós um desejo de uma posição diante do Senhor. E nós nos rendemos, ó Pai. Abrimos mão de toda e qualquer religiosidade, ritos, sinais, para que o Teu Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, habitando dentro de nós, transforme a nossa vida para sermos a imagem restaurada do Senhor. Abençoe este ajuntamento e que esta palavra fique na nossa mente e ela trabalhe nossos pensamentos e sentimentos para que venhamos a ser aquilo que o Senhor projetou que fôssemos. Abençoe sim, Pai. Por favor, estenda a Tua graça sobre nós, conferindo a nós a Tua paz, a Tua luz e direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra fique no nosso coração, na nossa mente, leve a gente a refletir realmente sobre a nossa condição diante de Deus. A gente não pode esconder nada de Deus, Deus conhece todas as coisas. Vamos cantar de salmos e hinos, o hino 283. Vamos ficar em pé para nós cantarmos. A porta da salvação. É a franca porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal, à vista amor de Cristo. Jesus é a porta.
mais uma apresentação pelo coral Vozes que Louvam. Mais uma vez eu peço permissão para a igreja para cantar junto com o coral. Faço a direção para o pastor. Obrigado por ter vindo cultuar o Senhor Jesus conosco. Leve essa palavra no seu coração. Pense sobre ela. Tem gente lá fora precisando entrar. Ainda está fora. Ou tem gente baseado em algum argumento pessoal que também não resultará em salvação. Leve esta palavra. E que Deus possa, pelo seu Espírito, trabalhar mentes e corações para que haja uma rendição a Jesus. Quero convidar o diácono Otoniel e a dona Damares que cumprimentem os irmãos na porta lateral, por gentileza, por favor. Quero cumprimentar o Samuel e a sua esposa Eliamar, cumprimentem na porta central. Quero convidar também Felipe e a dona Adriana e a Janete para na porta da praça comigo, dona Beth, cumprimentarmos os irmãos. Vamos nos colocar em pé. Quero pedir ao irmão João Bosco que ore ao Senhor, confiando aos cuidados dele a vida desses irmãos. Quem está precisando de carona para ir para casa?
Quem deseja dar carona? Aumentou o número. Joia. Para eu saber depois, caso alguém me procure. Por favor, meu irmão. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse domingo, Senhor, por esse dia de adoração. Meu Deus, estamos aqui com o coração transbordando de alegria, Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, abençoa essa semana que se começa. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, a nossa família, todos os que não puderam comparecer nesse culto, Senhor. Fortalece os que estão doentes. Senhor, nós te pedimos de todo o coração, enche-nos com sua graça, com sua bênção nessa semana que se começa, Senhor. E nós te pedimos também, agora que iremos retornar para as nossas casas, que o Senhor nos acompanhe, Senhor, e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Senhor confirme esta oração e vos dê uma semana abençoada. Vos dê alegria e paz. Quero que os irmãos orem por mim, Dona Beth. Estaremos viajando de férias, se Deus quiser. Viajaremos sábado, passaremos 10 dias fora. Vamos sentir saudades, vou ver o culto, viu? Deus abençoe vocês e vos fortaleça, dando a vocês direção e paz, a continuidade dos trabalhos. Deus guarde a sua casa, multiplique sobre vocês o cuidado dele. Deus guarde os filhos de vocês, os netos, os sobrinhos do que é mal. Deus proteja e abençoe. Multiplique o pão na mesa. O Senhor traga o pão para a sua mesa e multiplique. O Senhor abençoe os seus relacionamentos com paz, com direção. Que haja provisão de Deus para a sua casa. Deus vos fortaleça na fé, com experiências novas e renovadoras. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.